Salve, salve pessoal, eu sou Raul Melo, historiador apaixonado por esporte. Antes de tudo, eu queria te pedir para você se inscrever aqui no canal e ao final do vídeo, se você gostar, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Complementando o episódio anterior sobre a história do futebol feminino, hoje nós vamos falar da chegada do esporte ao Brasil, seus primeiros anos, suas grandes jogadoras e as grandes dificuldades também. E eu vou te falar, foram muitas. Bora ver como foi? Aqui, agora, no História Esporte Bar. O futebol feminino no Brasil teve um início bem diferente do masculino. Para os homens, o esporte foi importado da Grã-Bretanha, como uma prática saudável para as elites. Já com as mulheres, a situação foi bem diferente. Diferente da Grã-Bretanha, não tivemos um clube ou instituição responsável por um time feminino no Brasil. Por causa disso, as fontes são muito mais difíceis de serem encontradas. Por isso, não temos como determinar onde e quando ocorreu o primeiro jogo aqui no Brasil. Os primeiros registros de mulheres jogando futebol aqui no Brasil ocorrem na década de 10. Eram basicamente anúncios em jornais em diversas regiões do país. Com isso, a informação era sofrível e era muito complicado de você descobrir quem eram ou o que faziam essas jogadoras. Mas é fundamental lembrar que a participação das mulheres no ambiente futebolístico não começou nos gramados, mas sim nas arquibancadas, como torcedoras. Só para constar, o nome torcedor veio de elegantes moças que ficavam ao redor dos campos de futebol, torcendo suas luvas nas mãos, assistindo agoniadas às jogadas dos primeiros craques masculinos. Inclusive na Europa, os torcedores são chamados de fãs. E aí, você é fã de que time? Estranho, né? Vamos ficar com o torcedor mesmo, que é muito mais legal. O interesse das mulheres pelo futebol não ocorreu apenas em uma região ou cidade do país. Aconteceu em vários lugares, cada um de acordo com a sua característica regional. Em 1913 ocorreu um jogo beneficente que durante muitos anos foi considerado o primeiro jogo de futebol feminino no Brasil. Só que décadas depois, foi descoberto que na verdade as jogadoras eram homens vestidos de mulher. Não se falava em mulheres jogando bola aqui no Brasil, era praticamente inconcebível. Se na Inglaterra, antes da Primeira Guerra, as mulheres eram proibidas de jogar, imaginem um país historicamente machista e religioso. Eventualmente ocorrem partidas em eventos para caridade ou como atrações de circo. E é exatamente no circo que surgem alguns registros de mulheres jogando futebol a partir da década de 30. Tudo que é exótico, diferente e inapropriado para as mulheres, no circo é possível. E são exatamente as grandes companhias circenses que vão percorrer todo o país durante décadas e décadas, levando o futebol feminino. As atrizes jogavam futebol no picadeiro. Na década de 20, há registros de jogos no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. O futebol feminino vai assim surgindo aos poucos, nunca como competição, mas sim como espetáculo. Na década de 30, o futebol está se popularizando. O surgimento dos grandes jogadores negros já é uma realidade, e as classes menos abastadas passam a praticar o esporte nos subúrbios. Surgem as primeiras ligas suburbanas, que passam a ser chamadas anos depois de futebol de várzea. Então, nesse lugar distante das grandes competições, existia o futebol de mulheres, que vai começando a crescer nessa década. É um futebol que, enfim, tem uma visibilidade na imprensa da época, mas que olhava para o esporte feminino como algo que pode ajudar tanto a vender jornais quanto notícias. Em 1941, por meio de um decreto-lei durante a Era Vargas, a prática do futebol feminino foi proibida no Brasil. Esse decreto não dizia que o futebol em si era proibido para as mulheres, mas proibia a prática de esportes que fossem contra a natureza feminina. E o futebol rapidamente se encaixou nessa categoria. A proibição aconteceu a partir do momento em que as jogadoras foram ganhando mais espaço para jogar fora dos seus estados, inclusive fora do Brasil também. Mas a própria sociedade brasileira questionava se elas poderiam jogar, e isso chegava aos jornais, alguns apoiando, outros não. Na verdade, esse decreto do governo não impedia que as mulheres continuassem a jogar futebol. Na prática, ele impedia uma organização formal, a criação de uma liga ou uma federação, por exemplo. Somente em 1979, a proibição foi revogada, mas lembrando que ainda não existia regulamentação, ou seja, continuava tudo no amadorismo.
Nessa época, a ditadura militar já dava sinais de enfraquecimento e, ao mesmo tempo, o futebol de praia feminino começou a virar moda no Rio de Janeiro. Eram diversos clubes com nome de ruas diferentes do bairro de Copacabana. O crescimento do esporte foi tanto que logo algumas marcas patrocinaram alguns times. Os campeonatos ocorriam na praia e levavam em média um público de 3.000 pessoas por jogo, mais do que alguns campeonatos estaduais que rolam atualmente. Até que em 1981 foi criado o time feminino do Esporte Clube Radar. Em 82, o Radar cria uma equipe de futebol de campo. A ideia dos dirigentes era clara: forçar uma regulamentação, criar um campeonato nacional e, finalmente, uma seleção nacional de futebol feminino. Nesse início, o time já contava com alguns patrocínios de peso. Só que raramente esse dinheiro chegava às mãos das jogadoras. E mais uma vez, apesar de alguns patrocínios pontuais, muitas jogadoras ainda não recebiam salário. Apenas uma ajuda de custo para transporte e algumas pequenas gentilezas. Mesmo assim, as jogadoras não desistiram e, treinando 3 vezes por semana, começaram a participar de torneios organizados pela Federação do Rio de Janeiro e pela CBF. Aí que o time começa a entrar para a história. O time, liderado por algumas jogadoras lendárias como a goleira Meg, Pelezinha e a inesquecível atacante Michael Jackson, ganhou todas as edições da Taça Brasil e o Campeonato Carioca entre 1983 e 88. Inclusive, nessa época, alguns jogos foram transmitidos pela primeira vez em TV aberta. Infelizmente, o tempo entre o auge e o fim foi curto. Em 1990, depois de um campeonato esvaziado, nenhum apoio da mídia e pouca ou quase nenhuma remuneração para as jogadoras, diversos torneios deixaram de ser organizados e o Radar encerrou as atividades do time feminino. Mas o legado do clube permaneceu vivo. A seleção brasileira, que disputou a primeira Copa do Mundo de futebol feminino em 1991, que foi organizada pela FIFA, tinha como base o Radar. E até 1996, várias jogadoras do clube ainda estavam no Scratch Nacional. Na década de 90, surge nos gramados brasileiros aquela que até então era a maior jogadora que apareceu no nosso país, Cisleide do Amor Lima, mais conhecida como Cici. Figura constante nas convocações a partir do final dos anos 80, Cici disputou em 88 o Mundial Experimental de Futebol Feminino, levando o Brasil à 3ª colocação. Já em 95, atuou pela Copa do Mundo organizada pela FIFA, além dos Jogos Olímpicos, de Atlanta em 96 e Sydney em 2000. Mas o grande momento da Cici com a camisa da seleção foi em 99, na Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos. Nas quartas de final contra a Nigéria, ela marcou um gol de ouro, um gol antológico de falta, considerado um dos mais bonitos da história da competição. Nessa Copa, o Brasil ficou novamente em 3º. Apesar de ser uma das maiores figuras do futebol da época, Cici sofria com preconceito e piadas por um motivo extremamente fútil. Tinha os cabelos raspados. O que muita gente não sabia é que ela raspou os cabelos em homenagem a uma criança que sofria de câncer e que sofria também bullying no colégio. Um ato solidário que, ao invés de receber aplausos, rendeu ataques e ironias. Em 2017, 8 anos após a sua aposentadoria dos gramados, Cici recebeu um reconhecimento internacional ao ser eleita a 5ª maior jogadora do século XX pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Apesar disso, a jogadora ainda é desconhecida de grande parte do público aqui no Brasil e não tem nenhuma menção sobre ela no Museu da Seleção Brasileira na sede da CBF. Atualmente, Cici mora nos Estados Unidos, treinando jovens jogadores em torneios estudantis, ou seja, continua sendo ignorada por dirigentes e clubes aqui do Brasil. A partir dos anos 2000, uma certa jovem alagoana da cidade de Dois Riachos mudou definitivamente a história do futebol feminino no Brasil. Marta Vieira da Silva, a Rainha Marta. Com 14 anos, ela partiu para o Rio de Janeiro para participar da peneira do Clube de Regatas Vasco da Gama e foi imediatamente aprovada. Só que as coisas não seriam tão fáceis. A ajuda de custo era muito fraca e morava num alojamento do clube. Ainda assim, ganhou o Campeonato Brasileiro Sub-19 no ano de 2001. Com 17 anos, ela era constantemente convocada para a seleção adulta e participou da Copa do Mundo de 2003,
campeonato que o Brasil foi eliminado pela Suécia. As boas atuações renderam o convite para que Marta se transferisse para o futebol sueco. Começava aí a carreira daquela jogadora que ia transformar o futebol mundial. Marta passou quase 10 anos na Suécia e em seguida se transferiu para jogar nos Estados Unidos, país que sempre teve um número expressivo de mulheres praticando futebol. Isso porque lá o esporte e a educação estão diretamente ligados. Toda escola ou universidade tem equipes que participam de competições nacionais, o que facilita o desenvolvimento esportivo e o surgimento de diversos talentos. Esse período da carreira internacional da Marta nos Estados Unidos e na Suécia foi exatamente o maior momento da seleção brasileira de futebol feminino. Na metade dos anos 2000, a equipe que ainda tinha as atacantes Cristiane e Daniela, além da meio-campo Formiga, se tornou mais conhecida do grande público, conquistando o Pan-Americano de 2007 e o vice-campeonato nas Olimpíadas de 2004 e 2008, além da Copa do Mundo de 2007. Foi exatamente nesse momento que Marta foi eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Entre 2006 e 2010, 5 vezes seguidas, e 2018. Só que as derrotas em momentos decisivos, tanto na Copa do Mundo quanto na Olimpíada, criaram uma série de piadas e preconceitos do público em geral, criando a ideia de que a seleção sempre amarelava em momentos decisivos. Perder faz parte do jogo, mas criticar atletas que recebiam pouco apoio e não tinham nenhum campeonato constante foi um exagero. Só para terem uma ideia, a primeira competição nacional organizada pela CBF ocorreu apenas em 2013 e as transmissões pela TV começaram apenas em 2019. Nos últimos anos, campanhas lideradas pela Marta e pela estadunidense Megan Rapinoe chamou a atenção de diversos patrocinadores para a melhoria de salários e condições das atletas. O que todos nós desejamos é que o futebol feminino seja administrado da forma mais profissional e séria, para que possa alcançar o patamar desejado por todos os torcedores de futebol aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de dar o seu like e divulgar para os amigos. E também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Assim você pode continuar viajando pela história do esporte. Um abraço!